Gente, boa noite Boa a noite. todos. Faz de conta que eu não falei nada antes, que nós estamos começando agora a conversar. Feliz aqui de estar com vocês nessa janela de dezembro, agradecendo a presença, que dezembro é um mês difícil, né? Muita gente mandou para mim, eu não posso ir porque tenho não sei o quê, e a gente mesmo, né? Vai começando como é que eu vou dizer, a ficar com muitos compromissos, né? Mas eu queria terminar o ano, esse ano, que foi um ano tão tenso, né? Um ano tão difícil, parecia que não terminava nunca, né? E O ano que não terminou, o ano que não o terminou. ano que ainda não terminou também, né? Tá? Com uma poeta da minha predileção, né? Uma poeta que para mim, assim, quando ela surge, né, em tradução, porque, né, ela ganhou o Prêmio Nobel em 96, mas ela só é publicada aqui no Brasil em 2011, né, numa tradução, porque o polonês é uma língua complexa, né? Então, eu custei né, a ter contato com essa poeta, né? E foi para mim uma, uma revelação, né? Então, eu queria assim, começar hoje dando alguns informes sobre a Wisława, é assim que a gente pronuncia, viu? Wisława Szymborska, que é a complicação dos nomes em polonês, né? A maioria dos livros, por exemplo, eu sequer consigo pronunciar o nome dos livros, que é uma quantidade de consoantes, né? Que a gente não tem pouca, né? Como se não conformasse, né? A nossa arcada não conseguisse, né? Pronunciar, né? Aquelas consoantes. Então, eu queria assim, pedir para a Camila colocar umas breves informações, porque eu tenho um negócio, às vezes, de esquecer nomes e datas. Eu ponho aqui uma breve biografia da Wisława, né? Que né, ela nasceu na Cracóvia, no sul da Polônia, na beira do rio Vístula, né? Poeta, crítica literária, ensaísta, foi cronista durante muito tempo de uma revista, depois nós vamos ver as informações. Algumas referências a Sławomir Miłosz, né? E a Olga Tokarczuk, que foi também uma romancista, uma das mais recentes, né? Que ganharam, polonesas, né? Que ganharam o Prêmio Nobel. E sendo que o Miłosz, ele também é um crítico, ele tem uma obra crítica sobre a Wisława, né? Ele também escreveu sobre ela. Então, ela é formada em sociologia, ela também ela não chegou a se formar totalmente em filologia, como afirmam, porque ela teve vários problemas financeiros até para se formar, tinha dificuldades financeiras para se formar, tá? Prêmio Nobel de Literatura, outros prêmios, né, como o Goethe, o Herder, Nike Award, Audience Award e outros, né? É uma obra também pequena, livros com poucos poemas, um total de mais ou menos 250, que é o que se viu até hoje. E por isso que as traduções, as publicações aqui no Brasil mesmo, né, depois que ela encontrou uma tradutora à altura dela, que é a Regina, ela é polonesa também, Prybysien, eu não saberia dizer o nome, não sei pronunciar, é Przybysien, uma excelente tradutora, né? E a Regina é que traduziu todos os livros da Wisława. Baixo o som, não ouvi, agora eu achei onde é. Não. Oi? Alô? Oi? Eu pediria que vocês, por favor, colocassem no mudo os telefones. Enfim, colocassem aí no mudo, porque eu realmente veio que atrapalha o pensamento, né? Então,
Onde é que eu estava? Sim, nessa obra breve, né, traduzida em 36 línguas, ou mais agora, eu acho, não temos ainda noção, e a crítica considera uma espécie de Mozart da poesia. Quem entende de música talvez saberá dizer melhor. Depois que nós fizemos uma leitura da poesia dela, trouxe alguns poemas, né, para a gente ler, talvez a gente possa ter essa explicação do Mozart, tá? O Elias fica encarregado de observar o que terá, né? O Elias Fajardo, que é quase um crítico musical, é um homem que entende muito de arte, de música. Eu tenho umas teses. Então, para ela, né, a função da poesia é buscar o sentido das coisas. Então, é uma função quase filosófica, né, nesses termos, tá? E de verdade né? E uma coisa interessante é a gente observar, depois com mais vagar, lendo os poemas, é uma relativização das coisas, através de muita ironia. Das questões humanas, das questões cotidianas. Por favor, desliguem, coloquem no mudo seus aparelhos. Tá? Tem gente com aparelho sem estar no mudo. Então, aí tem alguns elementos, né? Os traços, rigor de observação, direção, caráter filosófico, né? Estudou em Torum, estudou clandestinamente na Segunda Guerra Mundial. Foi um negócio terrível essa história, né? As mulheres, principalmente, mas ninguém, né? Aquela guerra aos livros, né? Que a gente está vendo isso horrivelmente hoje, até no Brasil. Outro dia eu vi gente queimando livro, tá? Ela trabalhou numa ferrovia para impedir, né, a deportação, a sua deportação, né, para o território do Terceiro Reich. Ali tem as informações, as primeiras publicações nos jornais da Cracóvia, são vários jornais aqui. Então, ela tenta publicar os poemas que é censurado pela República Popular da Polônia por não cumprir os requisitos socialistas, tá? Depois, alguns anos depois, ela publica finalmente Por Isso Vivemos, e aí é que ela começa a ter uma projeção, né, com Por Isso Vivemos. E pertenceu a vários grupos literários, sendo que um da juventude principal é o Ao Contrário, que é, como o nome está dizendo, né, é um jornal, é um grupo, né, crítico, né, e em geral ao Estado, né, político, né, da Polônia. Então, colabora com a Cultura, né, a revista de artes e política, essa é uma colaboração mais frequente, e, né, com crônicas, inclusive, crônicas diárias, né, diárias não semanais, né, eu lembro. Foi membro do Partido Comunista até 1966, depois ela sai, com mais 58, fazem uma carta, né, criticando a aliança da Polônia com a União Soviética. Tá? E aí, então, ela está sempre nessa posição um pouco gauche, assim, um pouco Drummond, tá? Um pouco menos, talvez, porque ela é muito mais combativa, assim, né? Ela é mais combativa, ela é mais clara, né, eu acho. Mas o Drummond também ele tem clareza das coisas que ele deseja, né? Tá? E ela é comparada assim por alguns críticos literários brasileiros e tal, dizer, a figura que poderia se, né, pensar, né, um similar brasileiro a um Drummond pela natureza da literatura, o tom da poesia, que é esse tom irônico, crítico, falando de assuntos objetivos, perguntando a razão das coisas e por quê, né? E tentando sempre ver os dois lados, encontrar os dois lados. Eu nem sei o equilíbrio, mas sempre inquirindo, nunca tomando um partido assim muito claro, né? A não ser o de questionar, né? Nada está fechado para Chimbosta, nada.
a Wisława, né, Szymborska, né, nada está fechado, nenhuma questão se fecha, né, nem política, nem nenhum setor, né, da vida, né, da existência, que ela não gostava também de ser chamada de poeta existencialista, porque ela achava que os existencialistas eram muito intelectuais e que ela era uma poeta mais direta, ela se via como uma poeta mais direta. Não gostava de falar da sua poesia, tá? E aí ela casou, separou, né? Ela casa em 48, um poeta, esse Adam Wlodek, é um poeta, né? E separa. E em 54, quer dizer, um casamento breve, tá? Morre aos 88, enquanto dormia, morre. Vamos continuar, Camila? Então, a obra em 52 começa, né? Por Isso Vivemos, que é publicada. Em 54, eu coloquei tudo em português, tá, gente? Porque eu não sei nem pronunciar direito. Eu fico tão constrangida de não saber pronunciar polonês. Mas que culpa tenho eu, né? Perguntas que me fazem em 54. São alguns dos livros, não coloquei todos. Sal, né? Alguns, né, Fim e Começo, Gente na Ponte, de onde foram retirados muitos poemas que a Regina traduziu. E no Brasil, né, todas as publicações, né, estão com a Companhia das Letras, a Regina também é a tradutora, Poemas, o primeiro livro, que fez um sucesso danado, mais tarde Um Amor Feliz, e Para o Meu Coração, num domingo de 2020. Tá? Então, essa é a poeta que a gente vai ler. Antes de começar a falar, a gente ler poesia, né, eu queria falar um pouco sobre poesia, né? Eu gosto sempre de falar uns minutinhos, tá? Porque a gente costuma ler a poesia, muitas vezes as pessoas querem ler poesia como quem lê prosa, né? Então, ou acham, às vezes, quando o poeta ele é mais caudaloso, como inclusive a Wisława é mais caudalosa, mais palavrosa, né? Até porque é uma tradução, então a gente não consegue ouvir o poema, então na tradução ela fica mais caudalosa, né? Mais prosaica, né? Uma poeta que usa muito a prosa, porque é uma conversa com o leitor que ela faz, né? Então muita gente fica exigindo, né, respostas da poesia. Em geral, e não é só uma característica da Wisława, um poema está sempre perguntando alguma coisa. A gente nunca deve procurar uma resposta para um poema. Tá? É sempre uma pergunta, né? Uma pergunta que ele faz, né? E é uma pergunta que a resposta ela está dentro de nós, não está nem no próprio poeta. Talvez o próprio poeta nem saiba que perguntou, e ele está perguntando, né? Então, assim, eu queria que entrar na poesia da Wisława com esse espírito, né? Que é esse espírito que pergunta, tá? Então eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês assim, que podem, quem quiser pode responder. 2 ou 3 que responderem já me satisfaz, né? São alguns poemas que eu um pouco volto a eles sempre dela, né? Que eu gosto de provocar, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em Hitler, e a gente tem pensado muito nele nesses últimos tempos, né? Qual é a primeira palavra, né? Que pode, a imagem que vem, um adjetivo, né? Eu vou pedir para alguém, Edna, me diga um adjetivo para Hitler. Para Hitler, É. oxímora. Ana, Letícia. Mal. Hã? Mal. Mal. Zulmira. A cênora. Cínora também. Quem mais? Um homem que esteja aí? O Max está aí escutando? Um espertalhão. Espertalhão.
Elias. Elias está sem som. Criminoso. Criminoso. Maria Alice. Eu estou perguntando para quem eu estou vendo, e quem eu não vejo. O Max eu não estava vendo, mas sabia que ele estava por lá. Maria Alice. Está sem som. Está sem som. Genocida. Genocida. Bom, vamos lá. Doutora Maria Helena, acho que ela quer dizer. Pode Olá, falar. cá estou para Oi, esse encontro maravilhoso. Maria Helena, quem foi Querida, Hitler para estava com você? dificuldade para entrar. Agora cá consegui, finalmente. Quem foi Hitler para você? Um Oi, adjetivo querida. para ele. Hitler, um adjetivo para o Hitler. Meu Deus, inominável. Inominável. Bom, vou parar por aqui, tá? E agora a gente vai ler, então, um poema da Wisława. Vamos colocar, Camila? Eu quero aproximar mais, tá, Camila? Tá ótimo. Tá bom assim, gente, ou mais? Um pouquinho mais? Um pouquinho mais. Tá ótimo assim, eu acho, né? Tá bom. Ótimo, Camila. Primeira foto de Hitler, um poema dela. E quem é essa gracinha de tip-top? É o Adolfinho, filho do casal Hitler. Será que vai se tornar um doutor em direito? Ou um tenor da ópera de Viena? De quem é essa mãozinha, essa orelhinha, esse olhinho, esse narizinho? De quem é essa barriguinha cheia de leite? Ainda não se sabe. De um tipógrafo, padre, médico, mercador? Quais caminhos percorreram essas pernocas? Quais? Irão para o jardinzinho, a escola, o escritório, o casório com a filha do prefeito? Anjinho, pimpolho, docinho de coco, raiozinho de sol. Quando chegou ao mundo, um ano atrás, não faltaram sinais na terra nem no céu. Gerânios na janela, um sol primaveril, a música de um realejo no portão, votos de bom augúrio envoltos em papel crepom rosa. Pouco antes do parto, o sonho profético da mãe. Sonhar com uma pomba, sinal de boas novas. Se for pega, vem uma visita muito esperada. Toque, toque. Quem é? É o coraçãozinho do Adolfinho que bate. Fralda, babador, chupeta, chocalho. O menino, com a graça de Deus, que bate na madeira, é sadio. Parecido com os pais, com um gatinho no cesto, com os bebês de todos os outros álbuns de família. Não vai chorar agora. O fotógrafo atrás do pano preto vai fazer um clique. Ateliê Klinger, Grabenstrasse, Braunau. E Braunau é uma cidade pequena, mas respeitável. Firmas sólidas, vizinhos honestos, cheiro de massa de pão e de sabão cinzento. Não se ouve o ladrar dos cães, nem os passos do destino. Um professor de história afrouxa o colarinho e boceja sobre os cadernos. Camila, não passa para a próxima, não. A gente vai voltar para essa, por favor. Não passa. Tá. Bom, eu vou voltar aqui para conversar com vocês assim, olhando. Como é que eu faço? Meu Deus. Camila, aí, vamos lá. Tá. Então, a gente tem aqui uma técnica, né? Muito utilizada pela Wisława, né? Que é trabalhar com essa percepção, né? Das coisas, né? Sempre pensando que as coisas, sem deixar de enxergar, né? O que elas são, perceber que elas têm os dois lados, né? Quando a gente pensa em Hitler, e por isso que eu fiz aquela pergunta inicial, né, a gente tem que imagem, né? Esse genocida, essa coisa horrorosa, né? Esse homem que só falar, né? E ela vem
e nos traz, né, paradoxalmente, essa figura que é uma criança como outra qualquer, que nasceu, que foi uma família de classe média, né, com tudo que cerca o nascimento de uma criança, né, as esperanças positivas, vai casar com quem, o que ele vai ser, qual o destino, né? E de repente, em qualquer criança está qualquer destino, né? Qualquer destino se encontra, né? Ela nos mostra isso assim de uma forma muito, né, muito palpável, quando ela vai buscar no Hitler aquilo que ele foi, porque ele foi isso, ele foi um bebê, ele teve uma família, ele foi acarinhado, ele teve uma família, ele tirou retrato, essa coisa que ela traz esse paradoxo, que é um pouco, na verdade, né, a função um pouco da poesia, né? Eu acho que uma das qualidades da poesia é que ela nunca é determinante de nada, não há nenhum tipo de determinação atrás de um poema, né? Um poema pode ser lido de muitas, né, de muitas formas por nós e por qualquer um, né? Então é um vale tudo num certo sentido, né? Então você tem aqui um poema que é um paradoxo com relação àquilo que a gente pensa de uma figura como Hitler, não é? E aí do ponto de vista da linguagem, né? Assim, ela vai apelando para, ela é muito direta, né? Ela traz para nós todo o universo infantil, o universo familiar, tudo aquilo que todos nós, de alguma forma, quem teve filho, quem não teve, mas viu, você assiste isso, a humanidade, né? Desde que nasce um bebê, né? Essa coisa. E tem outros elementos, né? De ironia, né? Ela também brinca com toda essa grande bobagem também, porque, ao mesmo tempo, né? É uma percepção idealista de que um bebê, nasceu um bebê, e esse bebê vai ser melhor que os outros, em geral é assim, e tudo que o banal, a banalidade também daquilo, né? Essas previsões, né? Vamos colocar o poema de novo, Camila, para a gente rever essa brincadeira, né, que ela vem trazendo desde o começo, né? E é Hitler. Aí é a ironia, né? Quem é essa gracinha de TikTok? Né? Quem é? É o Adolfinho. É assim que a gente trata nossas crianças. Filho do casal Hitler. Será que vai ser um doutor? Será que vai ser um tenor? Né? Quem é essa mãozinha, os diminutivos, né? Esse olhinho, narizinho. Ela usa um atrás do outro numa cadência que eu tenho a impressão que em polonês deve ficar muito sonoro, né? Essa orelhinha, olhinho, narizinho, a barriguinha, a mãozinha, tudo para nos trazer. Como é que ela faz? É ironia, mas, ao mesmo tempo, ela quer que a gente enxergue o bebê. Ela deseja que a gente enxergue, que a gente tire um pouco. Espera aí, ele foi um bebê, né? Assim, de quem é essa barriguinha? E ela vai, né? As profissões, quais caminhos percorreram essas? Aí ela usa também essa coisa das pernocas, né? É tudo irônico também. Mas, ao mesmo tempo, a gente usa essas palavras para os bebês. Os bebês esse é o vocabulário, não é assim? Ah, que bonitinho, barriguinha, é assim que a gente faz. Eu fiz isso com as minhas filhas, fiz com as minhas netas. Aí também tem essa moda das princesas, né? Que é uma coisa... Sinceramente, gente, eu não gosto, tá? Pode ser, tem gente que gosta. A realeza, né? Sempre o príncipe, princesa, que eu acho uma coisa muito, muito ruim. Né? Quando chega a adolescência, eles descobrem que não são príncipes nem princesas e entram em crise. Aí, né? Bom, aí vem essa coisa, né? Quais caminhos percorrerão? Aí todas as oportunidades que uma criança de classe média, nesse caso, pode ter
E aí vai também, ela continua com os diminutivos, anjinho, pimpolho. Quando chegou um ano atrás, não faltaram sinais na terra nem no céu, gerânios na janela. E aí ela vem com tudo que cerca a questão dos as previsões, não é? Toda a mística também que ronda, né? Sonhar com uma pomba, os sonhos, né? Os sinais dos sonhos, toque, aí ela entra, né? Também, olha só, né? Com essa figura essa figura de linguagem, né? Toque, é o coraçãozinho do Adolfo bate, né? Vamos continuar, Camila, pode continuar mais adiante. Até aqui. Aí ela enumera tudo isso para nos convencer, e já estamos convencidos de que o Hitler foi um bebê, queiramos ou não. Tá? É muito difícil tirar isso, tirar esse monstro, né, que ele foi verdadeiramente. E ela nos convence com todo esse universo que, irônico ou não, é o que cerca uma criança e um bebê. Tá? Menino, com a graça de Deus, bate na madeira, é parecido com os pais, com um gatinho no cesto. Os bebês de todos os outros álbuns de família. Não vai chorar agora. O fotógrafo atrás do... E aí ela entra com um dado, que é o dado objetivo, Do que é professor. a foto, a própria foto sendo tirada. Aí ela dá endereço de verdade, Ateliê Klinger, Grabenstrasse, Braunau. E Braunau é uma cidade pequena, mas respeitável, sólidos, vizinhos honestos, aqueles honestos. Aí também é irônico, o que é honesto, né? É que nem gente do bem, o pessoal do bem. Bom, não consigo não falar nessas coisas. E Braunau é uma cidade pequena, mas respeitável, firmas sólidas, vizinhos dos honestos, cheiro de massa de pão e de sabão cinzento. Não se ouve o ladrar dos cães, nem os passos do destino. E aí é que ela traz para nós o destino que nos traz agora de volta ao monstro, né? O destino. Né? Um professor de história afrouxa o colarinho e boceja sobre os cadernos. O que ela quer dizer com esses dois últimos versos, hein? Um professor de... Posso falar? Lá, Max está com a mãozinha lá. Não, então, porque, assim, primeiro, eu fiquei muito feliz com a sua escolha, porque eu adoro os poemas dela, né? Eu tive contato com as traduções de 2 ou 3 lá Camila, atrás. põe todo mundo aí, Camila. Na Ilustrada ainda, sabe? Aí depois fiquei esperando, né? Falei, quando vai vir essas traduções? E é engraçado quando você lê o livro, porque você não consegue marcar os melhores poemas. Todos os poemas dela são absolutamente incríveis. E ela faz uma coisa nesse poema que a gente percebe nos outros também. Ela vai falando uma coisa, falando. No finalzinho, na última estrofe, ou nos últimos versos, ela te dá a chave. Aqui, quando ela fala do menininho, beleza, menininho é menininho. No finalzinho, quando ela fala, não se ouve o ladrar dos cães e nem os passos do destino, ponto, ela já falou o que vai acontecer. E mais, o pior são os 2 últimos, que ela fala, um professor de história afrouxa o colarinho e boceja sobre os cadernos, ou seja, relaxou, não pensou, não viu a história, então não se deu conta do que ia acontecer. É incrível, né? Eu acho ela assim, incrível. Era só isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria falar também. Renata, fala, Renata, querida, bem-vinda. Eu adoro a Wisława também, fiquei muito feliz também de você ter escolhido, né? E eu acho que tem essa coisa da ironia. O que eu queria dizer desse poema é como se fosse uma via de mão dupla. Tanto a gente vê, né, o bebê Hitler, como você falou, que, apesar de terrível, foi um bebê, né, delicioso, como os bebês são, mas, por outro lado, a gente também vê o terror em qualquer bebê a partir daí, né?
dado que o oposto também é verdade, ou seja, é uma espécie de banalidade do mal reinventada à moda da Wisława Szymborska, né? O mal é banal e ele pode estar numa cidade de pessoas, ele pode nascer de uma cidade de pessoas respeitáveis, de um bebê delicioso e tal, né? Então, tem essa coisa terrível. Eu acho que eu adoro ela, mas ela traz essa coisa terrível nos poemas. Tem um lado terrível, né? Um lado que a gente enxerga essa coisa terrível assim que tem no viver, né? Nesses perigos, né? Eu acho impressionante. E eu diria, a interpretação que eu faço desse final, um professor de história, boceja, um pouco como o Max falou, mas como se fosse uma coisa assim, naquele momento ali em que o Hitler é bebê, o professor de história ele pode bocejar em cima dos cadernos de tédio, como se nada tivesse acontecendo, né? Como se tudo tivesse numa mesmice, mas mal sabe ele que ali mesmo está sendo gestado talvez um dos grandes terrores, né, da história, né? É impressionante, ela é impressionante. Alguém quer falar mais? Fazer mais uma outra observação aí? Eu, Suzana, Fala, Zulmira. é que me fez lembrar uns comentários que eu escutei esses dias a propósito do que tem acontecido aqui no nosso querido país, né? Em que você vê crimes absurdos acontecendo. E aí alguém falou, eu não me lembro quem, mas disse uma coisa que me fez lembrar quando escutei esse poema. Ninguém nasce assassino, ninguém nasce criminoso. Então, é como se todo mundo nascesse bem, mas ao longo da vida, muita coisa pode acontecer, né? E se transformar, se vê um adolescente cometendo crimes absurdos. E acho que liga bem com essa história aqui, né? Acho que a Maria Alice quer falar? Quero. Deixa eu... Estou com o microfone ligado. Não, o que a Zulmira falou era mais ou menos o que eu queria falar. É que ninguém nasce predestinado a ser mal, entendeu? Então, o meio, a cultura, onde ele vai viver, como ele vai viver, a família e a cultura em geral, é que vai delinear essa pessoa, entendeu? Vai formar essa pessoa, entendeu? Então, eu acho que a gente não pode perder a esperança, não pode ver em cada bebê um futuro monstro. A gente tem que atuar para que não sejam os bebês uns futuros monstros, entendeu? Eu acho que é isso que eu queria falar. Acho que o Max quer falar também, de novo? Não? Tá, é que a mãozinha está ali, aí eu fiquei... Tá. Gente, então, quer dizer, agora eu queria assim, falar só para... A gente fez essas reflexões, né? Falar sobre justamente essa questão, que é a questão da leitura da poesia, né? É que ela nos traz justamente as coisas vistas como um caleidoscópio, né? Que você está sempre vendo os dois lados ao mesmo tempo. A Renata acabou de falar da banalidade do mal, né? O mal está lá dentro. Se ele for cultivado, você tem... Ele pode ser cultivado, né? Dependendo, evidentemente, de como a criança nasce, onde ela nasce, o que acontece com ela, né? A gente já sabe que a infância também é muito determinante. E esse professor de história, ele boceja, não é? Talvez, eu sempre penso que ele boceja também porque ele está sempre falando a mesma coisa do Hitler. Não é? E ela, de alguma forma, ela aponta o outro Hitler. Ele tira um pouco do... Né? Se ele parar de bocejar, vai ver, ele vai talvez perceber essa outra coisa que o Hitler já foi, né? Então, assim, tem essa questão. Mas ela vai trazer, né? Um poema, ele nos traz esses elementos todos e traz essas perguntas, porque ela nos deixa, de fato, com perguntas, ela não deixa a gente sossegado. Toda vez que a gente for falar de Hitler, a gente vai lembrar que, de alguma forma, Hitler foi essa criança.
Eu só queria completar uma coisa, Suzana, talvez eu tenha me expressado mal. Quando eu digo assim, o terror diante de todos os bebês, não no sentido de que todos os bebês são terríveis, mas é que todas as potencialidades estão ali. Né? Então, Então, nesse sentido é isso, é que todas as potencialidades é do ser humano, né? É do ser humano, todas as potencialidades estão ali, o bem, o mal, o que há entre o bem e o mal. Então, nesse sentido, até uma vez que você se dá conta disso, mais cuidado ainda, né? Com as pessoas, com o ser humano, ao longo do vida, perceber isso, né? Não é só bonitinho, é que todas as potencialidades estão ali. Então, mais cuidado ainda é necessário, né? Com o ser humano, com esse caminhar do ser humano, né? Porque ele tem todas as potencialidades dele para se tornar tanto as maiores maravilhas quanto os maiores terrores, né? Tem um poeta anterior, né? Quer dizer, o Rilke, que é um romântico, né? Tem um verso dele, né? Que ele diz assim: todo anjo é terrível. Esse é um verso assim paradoxal, né? Nada é definitivo, né? É anjo, mas é terrível. É terrível, mas é anjo, né? Eu sempre lembro desse verso do Rilke, né? Quando eu leio esse poema, né? Se a gente for depois voltar ao Rilke, dá para vocês lerem e vocês vão perceber também esse sentido, né? Que ele nos mostra, né? Como as coisas definitivamente não são uma só e elas podem, né, evoluir ou involuir, né, dependendo das circunstâncias e tal, né? Agora, a questão, por exemplo, do poema em termos sonoros, eu tenho a impressão que ele, em polonês, ele deve ser um barato, deve ser uma maravilha, se eu entendesse polonês. Vânia quer falar? Eu queria perguntar de quem é essa tradução. Da Regina Przybysien, tá? Tá? Que a gente não conhece. Vânia, fala. Eu pensei assim, estava pensando no professor de história, que realmente me encafifou muito esse final. O meu receio é que esse professor de história esteja num tempo, não quando Hitler era bebê, mas de hoje, e ache banal isso tudo. Essa coisa, de novo, que coisa mais tão normal isso, que as pessoas ficam falando de Hitler. Ainda, né? Ainda, exatamente, ainda. Quer dizer, o que tem de mais? O que tem de mais? Quer dizer, essa que eu acho que é o grande tabefe que ela dá na gente quando fala. É o grande grito de alerta mesmo, né? Então, quando alguém diz assim, mais um filme sobre o nazismo... Um filme sobre... Exatamente, mais um. Né? Já tô cheia. Eu tenho umas amigas judias que, às vezes, a gente vai para os encontros na ASA e uma delas diz, não, o Holocausto ainda chega. Judias. Aí é mais espantoso. Mais espantoso. É verdade. Chega. É muito doido. Edna Bueno. Sabe o que é? É que me chamou a atenção a cidade, quando você falou até nos cidadãos de bem, né? A cidade tem o cheiro de pão e o cheiro de sabão. E na Alemanha nazista tinha um experimento de sabão. Então, quando é assim, a cidade tem tudo, tem o bem e o mal, e me passa esse professor de história assim, como se ele tivesse desatento, ele boceja, ele pode ser cada um de nós vivendo numa cidade dessa. Fiquei assim, meio, como é que se diz? Não é alarmada, mas isso me tocou, me deixou desconfortável, sabe? Assim, me chocou, me balançou. Foi isso. Vamos passar para o próximo, Camilita. O caso do século. São várias... Ela é muito rica de temas, problemas. Uma coisa que me atrai muito é que ela não existe quase o eu na poesia dela. Vocês vão ver que esse eu, que hoje, por exemplo, a poesia contemporânea,
é sempre muito centrada, autocentrada, sempre me parece. E ela tem essa coisa de, como ela pergunta, né? Esse poeta que faz perguntas, não é? Mas que não, essas perguntas não se problematiza a ela, mas as questões estão ali postas, né? As coisas estão na frente dela. Né? O caso do século. Era para ter sido melhor que os outros do nosso século XX. Agora, já não tem mais jeito. Os anos estão contados, os passos vacilantes, a respiração curta. Coisas demais aconteceram que não eram para acontecer, e o que era para ter sido, não foi. Era para se chegar à primavera e à felicidade, entre outras coisas. Era para o medo deixar os vales e as montanhas. Era para a verdade atingir o objetivo mais depressa que a mentira. Coisas demais aconteceram. Ela mexeu e deu uma... Eu vou repetir. Era para o medo deixar os vales e as montanhas. Era para a verdade atingir o objetivo mais depressa que a mentira. Era para já não mais ocorrerem algumas desgraças, a guerra, por exemplo, e a fome, e assim por diante. Continua? Uhum. Era para ter sido levada a sério a fraqueza dos indefesos, a confiança e similares. Quem quis se alegrar com o mundo depara com uma tarefa de execução impossível. A burrice não é cômica, a sabedoria não é alegre, a esperança já não é aquela bela jovem, etc., infelizmente. Era para Deus finalmente crer no homem bom e forte, mas bom e forte são ainda duas pessoas. Como viver? Me perguntou alguém numa carta a quem eu pretendia fazer a mesma pergunta. Continua, por favor. Como viver? Eu vou ter que repetir. Como viver? Me perguntou alguém numa carta a quem eu pretendia fazer a mesma pergunta. De novo e como sempre, como se vê acima, não há perguntas mais urgentes do que as perguntas ingênuas. Que coisa. Aqui, vamos voltar. Eu sempre costumo dizer nas aulas, né? Quando eu dou aula, nas oficinas de poesia, leitura, né? Que é sempre o melhor é a segunda leitura e a terceira, né? E poesia não é para ser uma leitura só nunca, né? E ela parte, né, dessa coisa do ocaso, e as perguntas, né, que ela faz são tão óbvias, às vezes, né? As coisas que ela afirma parecem óbvias, mas não são, não é? Então, ela decide, né, que agora já não tem mais jeito. Né? Ela parece ter sido melhor que os outros do nosso século XX. Eu queria que vocês parassem nesse verso, tá? Porque um poema, queria contar para quem... Vocês parecem que quase todo mundo aqui são grandes leitores de poesia, mas é sempre bom a gente lembrar que um poema nada mais é, muitas vezes, que a repetição do primeiro verso ou da primeira estrofe, dita de formas diferentes. Quando ela fala, era para os outros do nosso século XX, nos outros versos, ela apenas vem reafirmando a ideia do quanto podia ter sido melhor o século XX. Tá? Vocês vão ver que tudo que ela vai falar repete um pouco, ecoa para vocês o que poderia ter sido melhor. Vamos lá, vamos observar. Era para ter sido melhor que os outros do nosso século XX. Agora já não tem mais jeito. E aí ela já nos define. Agora não dá mais. Os anos estão contados, os passos vacilantes, a respiração
curta. Coisas demais aconteceram que não eram para acontecer. Você olhar para trás, né? E o que era para ter sido não foi. Quando ela fala isso, ela está naturalmente... A Wisława era uma comunista, né? Ela pertenceu ao Partido Comunista, e ela assistiu, né, na Polônia, né, toda a transformação, né, do stalinismo para o comunismo, comunismo e stalinismo. Então, ela vai vendo, é também uma afirmação de valores, de sociedade, né, sociedades que vão mudando, né? O que era para ter sido, não é? Não foi. Você vai, aí você olha tudo que era para ter sido, né? Coisas demais, as coisas demais que aconteceram. Era para se chegar à primavera e à felicidade, entre outras coisas. Aí você repete o primeiro verso lá atrás. Vamos continuar. Era para o medo deixar os vales e as montanhas. Ela mistura, né, essa coisa abstrata que é o medo, né? Era para o medo deixar o vale e as montanhas. Era para a verdade atingir o objetivo mais depressa que a mentira. Um presente de mentiras, né? Era para a verdade atingir o objetivo mais depressa que a mentira. Era para já não mais ocorrerem algumas desgraças, a guerra, por exemplo, e a fome, e assim por diante. A gente passou o século XX todo, né? Entre guerras e entre... ainda não, Camila, entre guerras. E o início do século XXI está igual, entre guerras e fome. Nada mudou. Duas... A guerra, estamos agora no meio de uma quantidade de mortos, né? Fome, pegar o Brasil, voltou ao mapa da fome. Quer dizer, eu estou pensando, pegando no Brasil, mas a gente sabe que é uma questão que é muito maior do que aqui. Aqui a carne, né? Uma volta, né? A fome. É uma análise que ela faz, né? Agora, é uma análise que nos mostra, né? Quando ela diz assim, era para se chegar à primavera e à felicidade, entre outras coisas. Né? Vamos continuar agora sim, Camila. Obrigada. Agora passamos aí. Era para ter sido levada a sério a fraqueza dos indefesos, a confiança e similares. Quem quis se alegrar com o mundo depara com uma tarefa de execução impossível. A burrice não é cômica, a sabedoria não é alegre. Lembra? É só vocês olharem. Aqui, está aqui do nosso lado. A burrice não é cômica. Que a gente ri, mas não é cômico tudo que está acontecendo. Não é. Sabedoria não é alegre. Eu até gostaria que fosse, eu acho que deve ser. A esperança já não é aquela bela jovem, etc. Infelizmente. A esperança. Eu gosto muito dessa mistura, né, do abstrato com uma coisa, com alguém que simboliza, né, uma série de outras. Né? A jovem pode ser uma jovem, mas pode ser muito mais. É sempre muito mais num poema. Né? A burrice não é cômica, a sabedoria não é alegre, a esperança já não é aquela bela jovem, etc., infelizmente. Era para Deus finalmente crer no homem bom e forte, mas bom e forte são ainda duas pessoas. Vamos continuar. Como viver, me perguntou alguém, numa carta a quem eu pretendia fazer a mesma pergunta. De novo, e como sempre, como se vê acima, não há perguntas mais ingênuas do que as perguntas. Mais urgentes.
Há perguntas mais urgentes. Urgentes do que as perguntas ingênuas. Estava com ingênuas na cabeça. Isso. Aí agora a pergunta, né? Quer dizer, esse último verso, sempre reparem, o último verso é que ela afirma, pergunta, e depois ela nos coloca diante do paradoxo. Como viver? É uma pergunta ingênua. A felicidade, como ser feliz? É uma pergunta ingênua, né? Vamos voltar aqui para a gente se enxergar e aí vamos conversar. A Maria Alice já quer falar. Vai lá, Maria Alice. Aquela parte que ela diz assim, Deus tem que considerar o homem bom e forte, mas bom e forte são duas pessoas. Quer dizer, não pode ter um homem bom e forte. Tem um homem bom, mas só bom. Tem um homem forte, mas só forte. Eu entendi certo? É isso mesmo? É bom e forte. É mais? Não, é mais não, forte. Não, mas ele diz assim, é bom e forte, mas não pode ser bom e forte ao mesmo tempo. Uma coisa assim. Coloca ali, por favor, de novo Eu repito para você. Espera aí, deixa eu ver aqui. Está aqui. Porque aí, para colocar, vai dar... Veja só. Era para Deus finalmente crer no homem bom e forte. No homem bom e forte. Pois é, mas ao mesmo lê tempo, logo é ao mesmo abaixo, lê tempo. logo abaixo. Suzana, Não, É lê ao logo mesmo abaixo tempo. disso. É ao mesmo tempo, tá? Não, Não, mas mas na lê a frase frase seguinte ela abaixo. diz. Não, Suzana, Que não, não há o bom e forte. Na frase seguinte é essa, ela está Suzana. certa. Ela está certa. Ela tá que Deus deveria ser Próximo um homem bom e verso forte. Mas bom e esclarece. forte continuam sendo duas pessoas. Isso mesmo. No homem, mas é o homem bom e forte. Crer no Mas lê homem a frase bom e... seguinte, lê a frase Lê o seguinte. verso seguinte, Como Suzana. viver, me perguntou alguém numa carta. Não. Peraí. Não, lá, pode voltar. Mas bom e forte continuam a ser duas pessoas. Isso. Duas pessoas. seja, Então não Bom pode e ser só forte bom. não pode duas ter pessoas. Não pode ser bom e Ah, forte. tá. Não pode Entendi. ter ao Ela tá mesmo cobrando. tempo bom e forte. Entendi. Ela questiona Ela está isso. cobrando até de Porque Deus, bom né? ou é forte? Ela está cobrando até de Ou é Deus. bom Ela ou é forte? Ou é forte. Ou é bom ou é forte, exatamente. Ela está cobrando tá até de As Deus. duas coisas Exatamente. Deus, né? Ela já até era para hoje não Deus crer no existem. homem bom e forte ao mesmo tempo, mas Ela está no lidando entanto, com bom e duas forte continuam sendo coisas. duas pessoas. Fala, Renata. Fala, Acho Renata. que é isso, né, que a Maria Alice falou agora. Ela está cobrando até de Deus, né? Quer dizer, já era o momento de Deus crer no homem bom e forte. No entanto, bom e forte continuam sendo duas pessoas. Quer dizer, nem Duas pessoas. consegue fazer com que nós sejamos ao mesmo tempo bom e forte. Como... Fortes, isso me chamou muita exatamente. atenção, como chamou a Maria Alice também. Acho que isso é uma coisa muito forte desse poema, né? Eu acho que ela também aqui, né? Ela vai falar dessa... porque, na verdade, é uma utopia um homem bom e forte. Né? Dessa utopia, desse lugar da utopia que ela critica, né? Porque não existe. Existem pessoas que às vezes são boas e às vezes são fortes, às vezes não são fortes. Verdade, São fracas e fortes e boas. Entendem? Há momentos, É não isso é? aí, Pessoas. Suzana, exatamente. Gostei disso. É uma coisa mais ampla até do que só isso. É uma coisa muito mais. Quer dizer, não existe o totalmente bom. Volta para o Todo Anjo é Terrível, volta para aquele bebê que está ali, né? É pronto a ser qualquer coisa, inclusive um genocida. Né? Quer dizer, é assim que a gente... Né? Alguém quer falar mais? Não vejo nenhuma mãozinha levantada aí. Alguém quer fazer algum reparo? Oi, Suzana. Oi, Maruzi. Oh, Maruzi, querida. Maruzi de Aracaju, minha querida amiga de 50, 40, quase 50 anos. Isso mesmo. É grande leitora. Ela tem oficinas de leitura, é uma mediadora de leitura maravilhosa. Ela tem trabalhos com leitura e com oficinas de criação literária em Aracaju. Tá? Ela é uma grande personalidade, Maruzi Reis. Obrigada, Suzana. Obrigada por ter vindo. Tá? Estou feliz de estar aqui no grupo e sou apaixonada por essa poeta. Levo muitos poemas de Visuava, né? Tão difícil pronunciar o nome desta mulher, dessa poeta. Eu levo muito para minhas rodas de leitura, para as minhas oficinas. E eu resolvi falar porque eu fiquei também esses versos, né,
que mobilizaram aí, realmente é bastante interessante, mas eu queria chamar a atenção, Suzana, junto com, me parece, com Alice, né? Foi quem chamou a atenção. Maria Alice. Maria Alice, que tem ainda, para acrescentar, eu achei esse último verso, quando diz assim, mas bom e forte são ainda duas pessoas. Esse ainda é tão forte no sentido de uma nova possibilidade, né? Há possibilidade. Quando você falava sobre poesia, né? A poesia tem isso, ela pergunta, ela não dá respostas jamais definitivas, e também mostra inúmeras possibilidades. Então, nesses versos, né? Nessa estrofe, quando ele diz, era para Deus finalmente crer no homem bom e forte, mas bom e forte são ainda duas pessoas. Quer dizer, há possibilidade um dia desse homem bom e forte existir, né? Foi isso que eu queria só acrescentar e dizer que estou muito feliz de estar aqui. Legal, Maruzia, eu adorei te ver aí, viu, querida? Tem que vir mais, tem que fazer mais rodas de leitura. Ela já fez para nós uma, está convidada para outra, tá? Outra janela literária. E é isso. Aí você vai ter, é aquilo que eu falei, é todo um poema para se ler, cada verso, cada estrofe, né? A gente poderia ficar aqui falando muito. E o título, né? O ocaso, né? Do século. Né? Então, era para ter sido melhor. E será que a gente falar a mesma coisa do 21? Parece que sim. Parece que sim. Vamos continuar com o próximo. Tem mais, tem bastante. Tá? Filhos da época. Aqui cortou um pouquinho, mas a culpa foi minha. Não foi da produção, né, Camila? Filhos da época. Somos filhos da época, e a época é política. Todas as tuas, nossas, vossas coisas, diurnas e noturnas, são coisas políticas. Querendo ou não querendo, teus genes têm um passado político, tua pele, um matiz político, teus olhos, um aspecto político. O que você diz tem ressonância, o que silencia tem um eco, de um jeito ou de outro, político. Continua. Até caminhando e cantando a canção, você dá passos políticos sobre um solo político. Versos apolíticos também são políticos. E no alto a lua ilumina com um brilho já pouco lunar. Ser ou não ser, eis a questão. Qual questão, me dirão? Uma questão política. Não precisa nem mesmo ser gente para ter significado político. Basta ser petróleo bruto, ração concentrada ou matéria reciclável, ou mesa de conferência, cuja forma se discutia por meses a fio. Deve-se arbitrar sobre a vida e a morte numa mesa redonda ou quadrada. Enquanto isso, matavam-se os homens, morriam os animais, ardiam as casas, ficavam ermos os campos, como em épocas passadas e menos políticas. Pá, deu. Bom, aqui está bem trabalhada, né? A questão da política, né? O que é política, afinal, as pessoas se perguntam, né? E até o que não é política, né? O que não é. Mas as pessoas costumam se perguntar o que é. Né? Desprezam, né? Assim, né? A política como se fosse uma coisa que estivesse distante de nós, né? Como assim, se cada gesto nosso não fosse embutido de atitude, né? A pessoa pensa assim, né? A violência, por exemplo, né? Pensa sempre como alguma coisa que está fora de você. Você aponta, a violência está lá.
quando ela está dentro de você. A política está ali quando ela é você. Você é, né? Até o fato de você apenas existindo sem nada é. Ou não existindo como uma coisa, como ela diz lá, como petróleo, né? Eu acho esse poema tão legal para falar com jovens. Os Uma jovens aula, né? Esse poema é uma aula. Para aula, não né? confundir a política com política partidária, que é outra coisa completamente diferente. Política é muito maior. Política é Ela tudo. e a Wisława, ela tem isso, né? Porque ela vai tudo dela, né? É político. Ela vai trabalhar. É uma das coisas que eu mais gosto, né? É que esse eu ele some, né? Para dar lugar às questões. Então as questões viram o assunto principal. As questões e não são questões tão particulares assim, né? Tá? Então a coisa que eu gosto, né? Tem também uma coisa, né? Como nós vimos do outro no primeiro poema, né? Os tons mais ou menos dela, assim, são sérios, não é? São mais ou menos assim sombrios, não é? Mas os poemas são sombrios assim, mas a tonalidade deles não é. Ela às vezes é meio cômica. Nesse talvez aquele poema mais direto, né? Que é quase um manifesto, né? É um poema que tem esse tom de manifesto. Então ela vai das perguntas às afirmações, não é? E as afirmações também mostrando os paradoxos, como esse que ela falou, por exemplo, mesmo não existindo, né, como ser, né, aí ela dá o exemplo do petróleo, né? Mesmo sem existir, a política existe. Talvez ela exista até antes do homem, né? Antes do ser vivo, né? Ela esteja, né? Que é essa qualidade, né, dialética que a gente tem, né, do poder, né, do dialético, o fato da gente, né, poder ser visto, né, ou perceber as coisas, né, de formas variadas, né? Nenhum gesto é banal, né? Outra coisa, né, que ela vem de alguma forma, né, ela vem desmistificar essa visão assim do poeta romântico, coisa mais idealizada, não é? Para trazer as pessoas assim para as questões da terra, né? Aí eu lembro do Drummond, né? O homem bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Lembram desse poema? O homem, as viagens. Não sei se alguém está lembrado, é que eu lembro de tanta poesia, tenho mania de lembrar, né? E aí ela tem uma pegada, quer dizer, o Drummond tem uma pegada dela, ou ela tem uma pegada, mas os dois assim têm equivalências, porque ele é o grande poeta em que ele praticamente ele traz assuntos para nós, né? Ele nos coloca diante de assuntos, não do umbigo do próprio poeta, né? Eu gosto disso, particularmente. Querem comentar? Quem quer comentar sobre esse poema? Alguém quer falar? Ele é tão afirmativo, né? Que ele só nos deixa assim, né? Diante das afirmações, né? E bota as pessoas para pensar. Eu acho que, como você falou, isso para jovem é super importante, porque sempre colocando as pessoas para ler e para pensar. Quer dizer, você tem que refletir um bocado, né? E enxergar aquilo que está na sua frente, que às vezes parece que, né, as pessoas não enxergam. A Marilena quer falar?
Eu quero, eu leio isso como um libelo, uma convocatória. É atenção a cada gesto. Vocês não estão aí a passeio, à toa. Cada gesto implica, né? É isso. Cada gesto pode transformar uma pessoa num Hitler. Cada gesto implica, cada gesto. Estou tentando voltar aqui para aquilo que a gente está falando, né? A gente está falando de coisas, né? Quer dizer, os poemas têm uma sequência, mais ou menos, né? Uhum. Vamos para o próximo, Camila, que tem tanta coisa que acho que a gente vai passar um pouquinho. Já vai, tá. Eu ia falar uma coisinha, mas deixa. Fala, Maruzi, fala, não. Aracaju falando, vamos lá. Aracaju falando. Ô, Suzana, eu achei esse poema, ela desde o início, né, quando ela vai colocando as várias manifestações possíveis da vida e a política, ela humaniza bastante e é muito forte. Lá no final, o último verso da penúltima estrofe, ela diz: deve-se arbitrar sobre a vida e a morte numa mesa redonda ou quadrada. E aí ela dá aquele espaço e vem. Enquanto isso, matavam-se os homens, morriam os animais, ardiam as casas. Ela faz uma reflexão aí que, mais uma vez, ela reafirma: ser político é estar vivo, né? É estar em cada gesto, em cada pensamento, e não a política da discussão, como foi citado aí, alguém falou rapidamente, não é a política partidária, né? Não é aquela política que se pensa só nas discussões sobre alguma coisa. Ela é vida, ela é humana, porque quando ela coloca esse verso aqui da mesa redonda, ela lembra esse fato, né? Que muita gente acha: eu não suporto política, porque vê a política como essa mesa redonda aí de discussões, mas ao mesmo tempo ela fala, né? Enquanto isso, né? E no último ela diz: como em épocas passadas e menos políticas, quer dizer, mais humanas e menos políticas nesse sentido, né? Da discussão Irônico que muito, também, né? Bem e ao mesmo interessante. tempo irônico, né? Porque irônico. Tudo é política, não Tudo teve é político, né? Mas infelizmente há esse crivo, né? Há essa separação, né? De colocar a política como algo de partidos ou seções, né? Enquanto a vida acontece, e que a vida que é política, né? Que devia ser prestar atenção. Muito bom, muito bom. Marilena ainda quer falar? Tem a mãozinha? Não. Não, eu já disse. É que a mãozinha uma coisa junta. Ah, perdão, se estava lá. Eu Vou fiquei abaixar. achando que estava. Então, agora a pergunta para vocês, rapidamente, eu vou escolher 3 pessoas, assim, 3 pessoas que ainda não falaram. Para Márcia. Márcia, quando você vai fazer um currículo, você coloca o que no seu currículo? Márcia, toque-toque. Os passos do destino, Márcia. Márcia não está. Estou aqui sim. Que toque os passos do destino. Eu já passos do destino. O que eu coloco no currículo? Diga aí. No currículo, eu coloco os meus dados, a minha experiência profissional, assim, a minha história profissional. E ele tem um formato? Tem que ser longo? Tem que ser curto? Tem que ser... Não, né? Antigamente diziam que os currículos tinham que ser longos, agora dizem que quanto mais curto, melhor, né? Eu acho que ele tem que ser preciso, na minha opinião. Né? Para ser, né? Para conseguir um emprego, né? Legal. Isso. Tem alguém que tem uma opinião melhor sobre currículo? Uma pessoa a mais só. Não temos muito tempo. Quem mais? Ninguém? Então, aqui, Georgina, de acordo com aquilo que você vai apresentar ao seu currículo, né? Tipo, eu ponho a minha experiência, eu punha, né? Porque eu não faço mais currículo, mas eu punha de acordo, por exemplo, se eu estava pleiteando um tipo de trabalho, eu tentava meio que editar a minha vida em função do que interessaria aquela vaga, né? Coloca se foi casada, se é casada, se é solteira? Claro que não. Se teve algum amor? Não. Que lindo. Não? Se teve algum amor, que lindo.
Camila, põe o próximo. Essa pergunta não foi à toa, né? Por favor, né? Próximo poema. Aí, escrevendo um currículo. O que é preciso? É preciso fazer um requerimento. E, ao requerimento, anexar um currículo. O currículo tem que ser curto, mesmo que a vida seja longa. Obrigatória a concisão e seleção dos fatos. Trocam-se paisagens pelos endereços e a memória vacilante pelas datas imóveis. De todos os amores, basta o casamento e dos filhos só os nascidos. Melhor quem te conhece do que o teu conhecido. Viagens só se for para fora. Associações a quê, mas sem porquê. Distinções sem a razão. Escreva como se nunca falasse consigo e se mantivesse à distância. Passe ao largo de cães, gatos e pássaros, de trastes empoeirados, amigos e sonhos. Antes, o preço que o valor, e o título que o conteúdo. Antes, o número do sapato que aonde vai. Antes o número do sapato que aonde vai. Esse por quem você passa. Acrescente uma foto com a orelha de fora. O que conta é o seu formato, não o que se ouve. O que se ouve? O matraquear das máquinas picotando papel. Vamos lá. Querem de novo? Vai ou não vai de novo? Vai! Vamos lá, cada um aí. O que é preciso? É preciso fazer um requerimento e, ao requerimento, anexar um currículo. O currículo tem que ser curto, mesmo que a vida seja longa. Para pensar. Obrigatória a concisão e seleção dos fatos. Trocam-se as paisagens pelos endereços. Olha que coisa maravilhosa. Maravilhosa. E a memória... E a memória vacilante pelas datas imóveis. Você vira, né, uma coisa, né? Você tem que transformar aquilo, esse ser em movimento, né? Tá? Em transformação, numa coisa, né? Algo. De todos os amores, basta o casamento e... Esse é de matar. Fala, Max. Quem é que está falando? Alô? Foi um áudio, Suzana, Foi já um que eu áudio, tá. Então, eu pensei que era o Max, que achei a voz parecida. E dos filhos, só os nascidos. Melhor quem te conhece do que o teu conhecido. Viagens só se for para fora. Associações a quê? Mas sem porquê. Porque pode ser comprometedor, né? Distinções sem a razão. Escreva como se nunca falasse consigo e se mantivesse à distância. Continua a coisa, né? Passe ao largo de cães, gatos e pássaros, de trastes empoeirados, amigos e sonhos. Antes o preço que o valor, e o título que o conteúdo. Antes o número do sapato que aonde vai, esse por quem você passa. Acrescente uma foto com a orelha de fora. O que conta é o seu formato, não o que se ouve. O que se ouve? O matraquear das máquinas picotando o papel. Vamos nos ver agora? Nossa Senhora! O que acontece com esse currículo? Lixo!
Lixo. Para onde vão todos os currículos? Lixo pro lixo. Pro Mas o lixo. engraçado é que ela demonstra, o engraçado de tudo é que ela demonstra conhecer exatamente as regras da sociedade. Olha, tem que ser assim, 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 assim. Mas isso não faz sentido, porque você está deixando de fora o que te formou, né? E no final vai ser picotado. A essência de fora. A essência de fora. Você tem que ser, né, um bonequinho arrumado, né? Sem movimento, de preferência, sem pensar, né? Sem existência palpável, né? E só assim, e também dessa forma, também você vai para a lata do lixo. Ela é uma de uma coisa ironia, é de uma ironia, não é? As viagens só para fora, né? Você nunca pode estar no teu lugar, no teu lugar nunca pode ser significante, né? Os paradoxos todos. Tatuagem maravilhosa, maravilhosa. Aqueles 2 versos do casamento, só o casamento. Os outros amores, as outras, nada conta, né? Só os nascidos, né? Os nascidos. Eu fico me perguntando se a palavra se preciso em polonês tem o mesmo sentido para a gente, né? O que é necessário e esse sentido de precisão mesmo. Porque quando você perguntou para as pessoas como é que você define o currículo, alguém falou o currículo tem que ser preciso. E alguém falou que tem que ser curto hoje em dia. E eu achei curioso que ela começa perguntando o que é preciso? É preciso que seja, que se faça o requerimento, que se anesse um currículo. E aí ela vai desmontando e mostrando para a gente que aquilo do currículo que deveria ser preciso, né? Portanto, necessário, essencial, é o que menos diz sobre a gente, né? Tudo que fala sobre a gente é o que está fora, né? Não entra no currículo, não pode entrar, né? Não pode entrar. E mesmo assim vai para o lixo. Vai para o lixo, né? De qualquer forma. Tá? Eu lembrei de um poema da Lila Maia, que é sobre um emprego. Lila, se você tiver, no fim da aula, eu quero que você nos diga o poema, tá? Tem aí sim. Ah, meu Deus do céu. Ah, bom, enfim, fica aí para você pensar. A Lila tem um poema sobre currículo maravilhoso. Eu só não decorei ainda, tá? Maravilhoso. Tá maravilhoso. Tá muito tímida, Lila. Vamos continuar, porque aqui assim ela vai um pouco repetindo. É maravilhoso, isso aqui é para ler, reler e enfim, pensar. Agora, ela vai repetindo um pouco essa técnica que eu falei. Você vai para o final, e o final é onde ela destrói, né? Ela acaba por nos mostrar, não é? Nos trazer assim a realidade objetiva de tudo que ela vem descrevendo, das necessidades, né, desse currículo. Acrescente uma foto por orelha de fora. O que conta é o seu formato, não é o que se ouve, foto por orelha. O que se ouve? Aí ela entra matando, né? Bom, eu queria ler finalmente, é mais um só, né, Camila, que tem, né? Não, são mais 2. Gente, vocês têm tempo para entrar? Eu vou passar uns 10 minutos, tá? Ah, tudo bem, maravilha. Então, vamos lá, vamos para o próximo. Eu contava que era mais um. Aqui. Esse poema é um poema sobre guerra, que é... Bom, eu não vou falar. Esse negócio de você ficar dizendo que adora, gosta, não sei o quê. Depois os outros, é só isso, né? Em geral, é assim quando a gente elogia muito um texto que vai ler. Eu aconselho os meus alunos a nunca opinarem, né? Dizerem o que eles acham de um texto que eles acham maravilhoso. Ou então, quando você diz que é muito engraçado, né? Basta você dizer que é engraçado para as pessoas não acharem engraçado. Mas esse poema é um poema seríssimo.
como tudo que ela faz, né, que é sério dentro da brincadeira. Essa é uma expressão que não é minha, do Cabreira Infante, naquele livro o Bustrófedon, eu estou tentando lembrar, Três Tristes Tigres. Ele fala, é sério dentro da brincadeira. Fim e começo, esse é sério. Depois de cada guerra, alguém tem que fazer a faxina, colocar uma certa ordem que, afinal, não se faz sozinho. Alguém tem que jogar o entulho para o lado da estrada, para que possam passar os carros carregando os copos. Alguém tem que se atolar no lodo e nas cinzas, em molas de sofás, em cacos de vidro e em trapos ensanguentados. Alguém tem que arrastar a viga para apoiar a parede, pôr a porta nos caixilhos, envidraçar a janela. A cena não rende foto e leva anos. E todas as câmeras já debandaram para outra guerra. Pode continuar. As pontes têm que ser refeitas e também as estações. De tanto arregaçá-las, as mangas ficarão em farrapos. Alguém de vassoura na mão ainda recorda como foi. Alguém escuta meneando a cabeça que se safou. Mas ao seu redor já começam a rondar os que acham tudo muito chato. Às vezes alguém desenterra de sob um arbusto velhos argumentos enferrujados e os arrasta para o lixão. Continua. Continua, Camila. Aí tá. Para o lixão, na relva. Assim, os que sabiam que aqui se passou devem dar lugar àqueles que pouco sabem, ou menos que pouco, e, por fim, nada mais que nada. Na relva que cobriu as causas e os efeitos, alguém deve se deitar com um capim entre os dentes e namorar as nuvens. Que lindo, né? Que coisa. Alguém quer fazer um comentário inicial? Eu quero. Fala, Quero Max. falar aqui que ela para com a materialidade quando ela começa a falar dos argumentos, sabe? Quando ela fala que, às vezes, alguém desenterra de sob um arbusto velhos argumentos e os arrasta para o lixão. E depois ela começa a falar de memória, que as pessoas vão dar lugar a outras pessoas que vão saber cada vez menos daquilo que se passou, até que ninguém lembra de mais nada. Tudo evaneceu, tudo deixou, tudo passou, né? É um recomeço. O seu está sem, Suzana, sem áudio. Ao final, ela diz, na relva que cobriu as causas e os efeitos de uma guerra, alguém deve se deitar com um capim entre os dentes e namorar as nuvens. Que coisa. Essa é afeiçoada. Elias quer falar. Fala, Elias. Está sem som, Elias, sem som. Está sem som. Aí agora? Tá. Eu queria falar que esse é um dos poemas que mais me impactou, porque ela faz uso de uma guerra, alguém que vive num país como a Polônia, vítima de não sei quantas invasões e disputas. Então, ela começa a mapear o que vem depois da guerra, que necessidade de reconstrução é essa, por onde que isso se passa, né? E é muito bonito, e ela tem uma seriedade impressionante, ao mesmo tempo, vezes extraordinária. Então, eu não conhecia, não li ela, mas estou muito impressionado com
com alguém no final do poema sempre te dá um impacto total, como é esse, né? É preciso que alguém olhe as nuvens para que essa reconstrução se dê, para que o mundo avance, para que se supere o clima de guerra. Então, eu acho muito mal que exista uma poeta que trabalhe coisas sérias, difíceis e complexas, ao mesmo tempo com uma linguagem muito interessante, aparentemente simples, ao mesmo tempo que vai ao cúmulo do lirismo, como nessa imagem final de sentar com o capim entre os dentes e olhar as nuvens. Puxa vida, valeu, cara, merece vários Nobéis. Aqui, a coisa que sempre me impressionou, né? No caso desse poema, né? É porque quando você pensa na guerra, você pensa na guerra, a guerra é uma coisa horrorosa, ela é. E quando termina, você diz assim, terminou a guerra. Ninguém E pensa agora, né? o depois, o que precisa se reconstruir, o que se reconstrói, os detalhes, a faxina horrorosa, né? Quando ela diz, alguém tem que fazer a faxina, alguém tem que fazer a faxina, colocar uma certa ordem, né? É nessa essa reconstrução. Eu na verdade eu nunca vi, quer dizer, um poeta pensar a guerra dessa forma, sob esse ângulo, né? E ao mesmo tempo, quer dizer, nos trazer esses detalhes, né, horrorosos, que são os carros carregando corpos. Alguém tem que jogar o entulho, e o entulho pode ser os corpos, são entulho também, para que possam passar os carros carregando os corpos. Alguém tem que se atolar no lodo e nas cinzas, em molas de sofá. Ela vai para as casas, as vidraças, não é? Alguém tem que arrastar a viga para apoiar a parede, para pôr a porta nos caixinhos, envidraçar a janela. Quer dizer, ela entra pelo que é o que é épico, e dentro do épico esse cotidiano que a guerra destrói, que é uma casa com as suas coisas, com a sua vida, aquilo que teve, além dos corpos, né? Então, assim, é uma coisa que do ponto de vista, né, assim, filosófico, existencial, quer dizer, do poema, né, que é mais ou menos quando a gente lê uma tradução, né, e quando não compreende absolutamente nada da língua de origem, né, a gente só pode pensar nos significados, né, naquilo. E ela é uma poeta que ela não é fácil, porque justamente por esse conteúdo filosófico, mas, ao mesmo tempo, ela é objetiva em algumas questões, né? A cena não rende foto, e aí ela entra, que essa cena não rende foto, e leva anos. E todas as câmeras já debandaram para outra guerra. Olhem só, ela está falando aqui da mídia, da imprensa, né? Da sede de notícias, de guerras, né? De tragédias, né? Isso não conta, isso não é notícia. Outras misérias sempre virão, né? Se renovam. Das câmeras. Ela não fala no fotógrafo, não fala das câmeras, né? Que são um símbolo, né? Trabalha com esses elementos, né? As pontes têm que ser refeitas, e também as estações. De tanto arregaçá-las, as mangas ficarão em farrapos. Alguém de vassoura na mão ainda recorda como foi. Aí depois ela começa a descrever como essa memória, mesmo de quem viveu, vai ficando esgarçada. Até que é possível sentar em cima de onde corpos podem estar enterrados e olhar com um capim céu entre os dentes, namorar as nuvens. Né? Aí também tem gente que começa a achar chato. Olha só, alguém de vassoura na mão ainda recorda como foi. Alguém escuta meneando a cabeça que se safou.
Mas ao seu redor já começam a rondar os que acham tudo muito chato. Alguém falou hoje no primeiro, quem é que falou? Foi alguém que disse, as pessoas começam a achar que é muito chato falar de Holocausto. Lembra quando o poema do Hitler? Né? Muito chato. Foi eu. Fui Foi, eu. né? Chato. De novo, foi. Às vezes Fica alguém banal, vira banal, é lugar comum já. Aí ela entra também com questões, né? Às vezes alguém desenterra de sob um arbusto velhos argumentos enferrujados e os arrasta para o lixão. Os argumentos, né? Contra, né? Os argumentos que se pode ter para uma guerra, né? Os que sabiam o que aqui se passou devem dar lugar àqueles que pouco sabem. Eu não sei por que eu lembrei de Cuba. Hoje, Cuba vive uma questão seríssima, que é de quem não viveu a Revolução, os jovens, e eles não sabem muito por quê. Eles não têm noção do que custou Cuba ser o que Cuba é hoje, não é? O que custou, né? E eles não estão vendo muito mais razão. É um dos dramas hoje da população, da história de Cuba, né? Que lutou muito para ser o que é hoje, um país incrível, né? Mas os jovens já não sabem mais. E eu lembrei disso aqui, os que sabiam o que aqui se passou devem dar lugar àqueles que pouco sabem, ou menos que pouco, e, por fim, nada mais que nada. E aí entra esse final da relva, que cobriu as causas e os efeitos. A relva, né? Cobre, né? Cobre os túmulos, cobre... Mas é uma relva que também, né? Onde você pode se deitar e namorar as nuvens, que nem o Elias falou, né? Lirismo. Lirismo. Muito bonito. Sim. Algum comentário para encerrar? Para mim, posso falar? Pode. Eu achei interessante que eu tive uma leitura assim tão diferente dessa última estrofe do que tudo que foi falado aqui, assim, porque eu levei para a mesma ironia e para a mesma dificuldade que me causa a leitura de todos os poemas dela, né? De assim, olha só, olha eu aqui no mundo de hoje admirando o pôr do sol, né? Quer dizer, será que não é uma sujeira que foi varrida para debaixo do tapete, o professor de história está dormindo, né? Assim, eu li muito mais dessa forma. Agora, acho que tem também, é um poema, né? Então, ele tem também... É claro que se a gente não olhar o pôr do sol em Ipanema, a gente também não consegue nem dormir, né? Se a gente ficar só pensando e tentando, enfim, melhorar o mundo, né? E tem um momento de você deitar na relva, né? Mas quando ela fala de faxina e da relva que cobre, para mim veio a imagem do varrer para debaixo do tapete. E o professor dorme enquanto as pessoas estão usando aquele sabonete, né? Você vê como é que um poema, o mesmo poema, ele se abre a tantas leituras, né? Eu penso sempre que a memória, é sobre memória e esquecimento também, né? Memória e esquecimento. Também, Isso. também. Um poema é sempre também. Não é? E o próprio título também ajuda, né, Suzana? Que é fim e recomeço. Quer dizer, o próprio título, quer dizer, já encaminha, quer dizer, o fim e o recomeço. Você recomeça podendo namorar as nuvens. Quer dizer, a relva nascendo, quer dizer, já dá a ideia de uma coisa nova, brotando, né? E poder namorar as nuvens, para ver se consegue fazer diferente também. Também, apesar que eu acho assim, apesar dela trazer problemas assim contundentes do nosso tempo, ela não fecha, entendeu? Quer dizer, ela traz para pensar, mas ela não fecha, ela não é uma pessoa, vamos dizer, não é nihilista em relação, quer dizer, afinal de contas, ainda resta esperança na humanidade.
alguma coisa. Porque não tem uma tese, é o que a Suzana falou, né? É uma pergunta, né? É uma Exatamente. pergunta, como poderia ter sido melhor, né? Como viver? Exatamente, exatamente. Como Hitler, como aquele bebezinho podia ter virado outra coisa, né? O tal do como se vive, né? Mais ou menos isso que ela fala, está em todos. Né? Ou quem diria que aquele bebezinho lindo, né? Pois é. Tem um último texto, que já estamos passando um pouquinho da hora, e tem uma coisinha que eu quero mostrar no final de 3 minutos. Eu vou ler rapidamente um último texto em que ela fala sobre o poeta. Pode colocar, Camila, ali? Eu tô com... Ah, não. Eu tinha separado. Vamos esse das nuvens. Pronto, eu vou fechar com ele. Nuvens. E aí é o fazer poético misturado com filosofia pura. Para descrever as nuvens, eu necessitaria ser muito rápida. Numa fração de segundo, deixam de ser estas, tornam-se outras. Que coisa. É próprio delas não se repetir nunca as formas, matizes, poses e composição. Sem o peso de nenhuma lembrança, flutuam sem esforço sobre os fatos. Elas, lá, podem ser testemunhas de alguma coisa, logo se dispersam. Elas lá podem ser testemunhas de alguma coisa, logo se dispersam para todos os lados. Comparada com as nuvens, a vida parece muito sólida, quase perene, praticamente eterna. Perante as nuvens, até a pedra parece uma irmã em que se pode confiar. Perante as nuvens, até a pedra parece uma irmã em que se pode confiar. Já elas são primas distantes e inconstantes. Continua. Que as pessoas vivam, se quiserem, e, em sequência, que cada uma morra. As nuvens nada têm a ver com toda essa coisa muito estranha. Sobre a tua vida inteira e a minha, ainda incompleta, elas passam pomposas, como sempre passaram. Não têm obrigação de conosco findar. Não precisam ser vistas para navegar. Uau! Nossa Uau. Senhora! Uau. Maravilhosa, Matou. maravilhosa. Chave de ouro, Maravilhosa. chave de ouro. Chave de Maravilhosa. ouro. Eita. Eu não vou comentar por causa da hora. Aí deixa para vocês relerem, acho, se isso Gente, mas motivou esse poema nem dá para comentar, gente. Acho que nem você consegue comentar, Suzana. Esse poema é para ler. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal, é que ela tem uma relação com a natureza muito forte na obra dela, né? Com esses elementos da natureza, né? Tem só um minutinho, está acontecendo uma questão aqui, só um minuto. Sai. Eu estou com as gatas aqui dentro e a gata miando, querendo sair, eu fechei. Enfim, nós estamos aqui no final e eu paro por causa da gata. Suzana, esse poema interessante, né? A coincidência, que a gente acha que existe coincidência. O último poema é sobre poesia. E, de repente, Mas ele é sobre poesia. Esse é poesia pura essência poesia. Você acertou em cheio. Então, que tinha um que ela fala sobre o poeta, né? Olha, eu sei até qual é. Ela fala sobre a dificuldade dos poetas, né? Eu sei esse. Maravilhoso esse outro. Eu vou passar para mostrar para vocês uns breves comentários sobre a obra e um poema lido sobre ela, e a gente fecha, se dá tchauzinho, por causa da hora, era quase 8 já. Ai, que Vamos lá, pena. tá? Vamos mais aqui. Então, vamos ver aqui, vamos passar, Camila? Eu que passo, né? Eu é que vou passar. Gente, que Deus me ajude a saber passar. Pela... Você, Suzana, vamos lá. Sou eu.
Tá. Isso. Agora eu vou aqui. Play. Tá sem áudio, Suzana? Tá sem áudio? Tá. Eu estou ouvindo. O que eu faço? Tá mudo, né? Tá mudo. Não é possível. Eu não sei o que fazer, Camila. Você colocou share sound? Deixa eu ver Quando aqui. você compartilha, tem que colocar share sound. Sound aqui em cima tem? Na máscarazinha que você compartilha, vai ter assim, share sound. Dá uma olhadinha para baixo. Então, eu vou stop share, volto. Isso, volta. Volto para o share screen. Isso, aí você vai ver share embaixo. Sound. Adorei, descobri, não sabia ali. isso. Não, Pronto, não sabia que tinha isso. Vamos lá. Vamos. Ih, tem alguma coisa errada, Camila, de novo. Tem um troço errado, cara. Não, peraí. Share screen. Não. Sabe o que aconteceu? Meu Deus! Calma, vai dar certo. Estão ouvindo isso? Não. Tem alguma coisa errada. Meu Deus do céu. Compartilha o link no chat e aí a gente assiste. Eu vou fazer isso, então, é melhor. Porque a gente está passando tempo aqui. Resenha, não. Tá, eu vou colocar o último, tá? Que é o que é o poema falado. E o link eu mando para vocês. Vou fazer isso que o Max falou. É um poema. Share sound. Pronto. Pronto. Agora, vamos lá. Prefiro o cinema, prefiro os gatos, prefiro os carvalhos sobre o Varta, prefiro Dickens a Dostoiévski, prefiro-me a gostar das pessoas que a amar a humanidade. Prefiro para uma emergência ter agulha e linhas. Prefiro a cor verde. Prefiro não afirmar que a razão é a culpada de tudo. Prefiro as exceções. Prefiro sair mais cedo. Prefiro falar de outras coisas com os médicos. Prefiro as velhas ilustrações listradas. Prefiro o ridículo de escrever poemas ao ridículo de não os escrever. Prefiro no amor os pequenos aniversários para festejar todos os dias. Prefiro os moralistas que nada me prometem. Prefiro uma bondade algo prudente a outra confiante em demasia. Prefiro a terra à civil. Prefiro os países conquistados aos conquistadores. Prefiro guardar as minhas reservas. Prefiro o inferno do caos ao inferno da ordem. Prefiro as fábulas de Grimm às primeiras páginas dos jornais. Prefiro as folhas sem flores às flores sem folhas. Prefiro os cães sem a cauda cortada. Prefiro os olhos claros porque os tenho escuros. Prefiro gavetas. Prefiro muitas coisas que não menciono aqui a outras também aqui não mencionadas.
Prefiro os zeros soltos aos dispostos em fila para o número. Prefiro o tempo de insetos ao de estrelas. Prefiro fazer figas. Prefiro não perguntar se ainda demora e quando é. Prefiro tomar em consideração a própria possibilidade de ter a existência ao seu sentido. Maravilha. Nossa. Maravilha. Eu vou depois, eu não sei colocar aqui o nome do... Estou olhando aqui assim, tenho certas dificuldades no manuseio disso aqui, sabe? Alô? Tá. Oi? Oi, Suzana. De repente eu me perdi aqui, tá? Ah, não dá, pronto. A gente manda para eles depois, né, Tati? Camila? E cobra o poema da Lila. Isso. Ai, Lila, poema Lila, estão cobrando. Lila Maia, a Lila está dormindo, toque, toque, Lila. Lila, Toque, poema, toque. Lila, o poema Lila. É que eu não, Não eu não ouviu, não. tenho. Não tenho, eu tenho vários livros dela, podia ter separado, mas me surgiu agora. E ela tem... Acho que a Lila saiu. Caiu. Caiu. Bom, gente, sabe o que é? Já são quase 8 horas, né? Então, Vamos uma encerrar. pena, dá vontade de ficar a noite inteira lendo com vocês. Que lendo pena. devagar, porque o poema tem que ser lido devagar, de preferência repetido. Saboreado. Né, Georgina? Né, Sim, Georgina? muito Obrigada pela obrigada. presença, Georgina. Eu Né? que te agradeço Tô vendo, pelo convite. tô vendo Maravilhoso, amei. tanta gente aqui, legal. Tá? Obrigada. Mas espero que vocês tenham... Eu só vi que aqui todo mundo aqui já conhece, né, ela, né? E então que isso então reforce de alguma forma essa predileção pelos poemas dela. Hoje é uma das minhas poetas que eu volta e meia pego assim para ler e gosto muito de toda essa mistura, né, do lírico com o épico que ela tem, né, essa ironia, esse olhar, né, assim tão ela tem até uma imparcialidade, né? Ela entra e sai, não é dentro das coisas, não nas coisas. É um movimento de aproximação e de recuo, né? Que ela dá, que ela nos mostra, né? O quanto de dialético, né? A vida é, né? Como é que a gente, né? Como nós somos tantos, né? E muitos, né? E ela é muito clara, né, Suzana? É muito clara. A clareza, a limpidez. Suzana, isso que você está falando, né, que ela se aproxima e se afasta, essa dialética, como nós somos muitos e tal. Eu me lembro, tem um poema dela que eu fico sempre muito impressionada, muito assustada quando eu leio, e você falou que ela não fala muito dela, mas esse poema é sobre ela, que é um poema chamado Riso. Não sei se você lembra desse poema, é um poema em que ela adulta, se distanciando e falando da menina que ela foi. Ela vai falando, da menina que eu fui, eu conheço vagamente. E ela é bem cruel com a menina mesmo que ela foi, né? E é muito isso, né? Parece muito o que você está falando, de se aproximar e se distanciar dela mesma, né? Impressionante. Ele não está nesse livro que eu estou... Esse aqui. Ele está no outro. Não está nesse, tá? Está no mais novo. Mais novo, está no mais novo. Ele não está aqui, eu não coloquei ele aqui. Como eu ia trabalhar só esse, eu coloquei só esse. É o que chama um amor feliz. É um amor feliz, esse verdinho aqui, ó. Sim, um amor feliz. E nesse aqui tem um que é agradecimento. Não sei se vocês lembram dele, em que ela fala que ela agradece. Deixa eu ver aqui. Onde é que está? Acabei de ver o poema e agora
agradecimento na 54. Só vou começar para vocês lerem em casa de novo, tá? Só para vocês saírem daqui com vontade de ler o poema. Agradecimento. Devo muito aos que não amo. O alívio de aceitar que sejam mais próximos de outrem. Alegria de não ser eu o lobo de suas ovelhas. A alegria de não ser eu o lobo de suas ovelhas. A paz que tenho com eles e a liberdade com eles. Isso o amor não pode dar, nem consegue tirar. Não espero por eles andando da janela à porta. Paciente, quase como um relógio de sol, entendo o que o amor não entende. Perdoo o que o amor nunca perdoaria. Do encontro à carta, não se passa uma eternidade, mas apenas alguns dias ou semanas. As viagens com eles são sempre um sucesso. Os concertos assistidos, as catedrais visitadas, as paisagens claras. E quando nos separam, 7 colinas e rios são colinas e rios, bem conhecidos dos mapas. É mérito deles eu viver em 3 dimensões, num espaço sem lírica e sem retórica, com um horizonte real, porque móvel. Eles próprios não veem quanto carregam nas mãos vazias. Não lhes devo nada, diria o amor, sobre essa questão aberta. Devo muito aos que não amo. Leiam de novo. Tá? Gente, muito atual, não é? Ai. Muito atual. Ela é toda muito atual, impressionante. Nossa. É isso. Gente, olha, queria fazer um convite para vocês para a Sexta com Letras, que vai acontecer amanhã, tá? E que nós vamos ter a Rosa, ela não está aqui hoje, a Rosinha, ela vai fazer a leitura do Carrascosa, do João Carrascosa, né? O contista, e vai ser imperdível, vai ser uma leitura amanhã às 6 horas, tá? Também. Semana que vem temos uma apresentação do Delson Antunes com poemas do Manuel de Barros, e o grupo não é o grupo Janela Azul, é um grupo outro de teatro que ele tem, com a apresentação de poemas do Manuel de Barros. Vai ser o nosso fecho de Natal, tá? Dia 16. Dia 19... Gente, Camila, pelo amor de Deus, o concerto dia 19, concerto de Não, é poesia dia 17, é o sábado. 17, ai, pelo amor de Deus, 17 é o sábado, é o concerto de poesia com a Leila Mícolis, vocês não podem perder. E sexta-feira temos o sarau, dia 16. Isso, sarau do Delson Antunes com o Manuel de Barros. E, para a gente se ver claramente visto, é o último encontro do nosso clube de leitura no Centro Cultural do Banco do Brasil, quarta-feira. O autor é o Graciliano Ramos, tá? Quem vai fazer a leitura do Graciliano é o José Castelo. É imperdível, tá? Quarta-feira que vem, 16 horas, tá? Ele vai fazer a leitura e o comentário comigo de Vidas Secas, que foi o livro escolhido pelo Twitter do CCBB, tá? E aí eu espero vocês lá para a gente se ver, para se abraçar, para não ver vocês, pelo menos um abraço de fim de ano, tá? Eu quero. Ai, que bom. Eu quero, que bom. tá? Se vocês puderem, apareçam lá. E vai ter o convidado virtual, é o Luiz Antônio de Assis Brasil, tá? Vai fazer uma Nossa, quanta coisa boa, meu Deus. Um monte de coisa, tá? O Instituto está aí, começando depois das férias, que a gente vai anunciar no outro, se Deus quiser, num outro evento, a gente vai anunciar a programação de férias, tá? Gente, obrigada. A gente vai se ver no CCBB, tá bom. Mas um bom dezembro. Não vou falar Feliz Natal, porque ainda quero ver vocês nos outros eventos, tá? Tá bom. Então, mas que o Natal seja maravilhoso esse ano, né? Com essa esperança toda aí. Claro. Há de ser. Obrigada, Suzana. Foi muito bom participar. Tchau.
Boa Amei noite. participar. Um beijo, Boa noite, Maruzi gente. querida. Obrigada, Beijo para Suzana. todos. Tchau, Guiomar, tchau, beijo. Obrigada, gente. Boas tá aqui festas. no Foi Rio. ótimo. Guiomar Gramon, olha só, minha querida amiga também está aqui. Márcia Gavri, Roberta Rangel, danada, está quieta aí ouvindo. É, Roberta Rangel? É? Um beijo, Suzana. Um beijo para todos. Max Lage também, Edna Zumira. Luana, beijo, Luana. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Que legal, Guiomar está aí. Essa é a Roberta, é? Roberta Rangel, que está aí? Desculpa que eu estou aqui na casa da minha mãe, com muita gente aqui, por isso que eu não podia falar. Ah, tá, nada. Depois a gente... Você está Eu tô no aqui. Rio? Não, está no eu Rio? tô em Rio Preto, estou na casa da minha mãe. Tá na casa. Tá. Legal, querida. Depois nos falamos, antes do Natal, Depois tá? falamos. Adorei te Sim. ver. Beijo. Adorei tudo, lindo, lindo demais. Um beijo, Tchau, querido. beijo.